Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, porque Deus é gracioso, misericordioso e nos dá essa oportunidade tão rica de estarmos aqui esta noite mais uma vez para louvar o seu nome. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Apenas os 6 primeiros versículos. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança. Que Deus continue abençoando a sua vida. As irmãs estão na direção do culto. Obrigado. Que Deus continue abençoando esse departamento poderosamente. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, na minha versão, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Amados de Deus, irmãos em Cristo Jesus, esse texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, Paulo, propositalmente, ele vai tocar em um assunto, em uma doutrina que às vezes nós não gostamos, que é a doutrina do estado do homem caído antes de encontrar Cristo ou de Cristo encontrar essa pessoa. Paulo, com toda a intenção nesse escrito, ele desenvolve, ele escreve, ele quer mostrar para os efésios o estado em que eles se encontravam antes de Cristo os salvar. A partir do versículo de número 4, o apóstolo mostra-nos o que a graça faz com o homem, o que a graça opera no homem quando ele é alcançado por essa graça. E Paulo mostra-nos o estado primeiramente do homem, caído em pecado, antes de nascer de novo, só para depois ele falar-lhe sobre a graça de Jesus Cristo. É intencional a ordem do escrito de Paulo
porque Paulo quer que os efésios entendam o abismo, a profundidade em que eles estavam caídos, o quão eles estavam perdidos e dominados pelo pecado, só para depois falar-lhes da graça de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: é impossível compreender a doutrina da graça sem que antes compreendamos a doutrina do pecado original, o estado do homem antes de nascer de novo. Paulo está querendo conscientizar os seus ouvintes, seus destinatários, o quão eles necessitam ou necessitavam da graça de Deus. E só reconhece que necessita da graça de Deus quem compreende o quão está perdido sem esta graça. Se o pecado não é tão ofensivo assim, a gente não precisa de um Salvador. Aí Paulo vai mostrar-lhe o estado deste homem perdido, dominado pelo mundo. E uma vez eles compreendendo isso, eles vão ser gratos a Deus, agradecido a Deus, por Deus ter resgatado eles desse abismo, desse tão profundo pecado. Isso me faz entender que às vezes nós não somos tão gratos a Deus porque nós compreendemos muito pouco o estado em que Deus nos encontrou em pecado antes de aceitarmos a Cristo Jesus. E Paulo vai falar-lhes que este homem caído, ele está morto em suas ofensas e pecado. E Paulo vai falar sobre 3 coisas que dominam este homem. 3 coisas que dominam o homem sem Cristo. 3 coisas que dominam o homem sem Deus. 3 coisas que dominam o homem que ainda não é nascido de novo. Paulo fala como este homem andava. E em primeiro lugar, Paulo diz que esta pessoa, nós, antes de sermos encontrados por Cristo Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo. A primeira coisa que domina o homem sem Deus, sem Cristo, é o mundo. Quando Paulo fala de mundo aqui, Paulo está falando do mundo sistema, do mundo que é anti-Deus, do mundo que é contra Deus. Este homem, ele anda, ele se comporta como o mundo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que essa pessoa, ela é transformada, conformada com o mundo. Ele está dentro da forma e ele é formado por a forma do mundo, sistema ante Deus. Tiago diz que este homem, ele não só anda segundo o curso deste mundo, ele também não é apenas transformado, moldado por o sistema mundano, ele também é amigo do mundo, se constituindo inimigo de Deus. Esta pessoa tem um relacionamento íntimo com o mundo, uma relação íntima com o mundo,
uma amizade íntima com o mundo, uma comunhão mundana com o mundo. E João diz também que este homem, ele não só anda, ele não é só moldado, ele não só tem uma amizade com o mundo, ele ama o mundo, ele gosta do mundo, ele deseja o mundo. E João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa é a primeira coisa que domina o homem sem Cristo, o mundo, o sistema mundano. Ele anda segundo o curso deste mundo. A segunda coisa que Paulo aponta que domina o homem é que ele diz que segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A segunda coisa que domina o homem sem Cristo é o próprio diabo, é o espírito maligno. E perceba um verbo importante que Paulo coloca aqui. Ele diz que esse espírito, que o diabo opera na vida deste homem. A palavra opera aqui significa que ele dá força, ele dá energia para este homem pecar. Lembro-me, antes de encontrar a Cristo, andando segundo o curso deste mundo, e o espírito maligno operando na minha vida, eu dizia: hoje eu não vou beber. E o espírito maligno que opera neste homem sem Cristo dizia: vai, porque você não se manda, sou eu que mando em você. Inclusive, antes de eu aceitar a Jesus, eu sofri um acidente de moto com um amigo que ele perdeu a sua vida, em que eu estava na garupa da moto, que inclusive neste dia desse acidente, eu disse para mim mesmo: hoje eu não vou beber. E eu fiquei em casa, e por volta das 2 horas da tarde, os meus colegas chegaram em casa me chamando para beber, e eu disse que não ia beber, e eles disseram assim: então empresta um som para nós ouvirmos aqui, beber uma. Eu disse: fica à vontade. E eles começaram a beber, e me oferecendo, e eu dizendo não. Até que eu tomei uma, e de uma veio várias. Perceba que este homem sem Deus, ele é dominado. O espírito opera na vida deste homem. Ele não tem domínio de si mesmo. Aleluia. E assim também era todos nós. Paulo diz que esse espírito opera em todos nós antes de aceitarmos a Cristo. O diabo, irmão, ele é tão astuto, que ele domina o homem e ao mesmo tempo convence que esse homem que ele não está sendo dominado. O diabo domina o homem e ao mesmo tempo convence ele que ele não está sendo dominado. Mas ele domina sobre o homem. A terceira coisa que Paulo coloca aqui, que controla, que domina o homem, ele diz que andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceira coisa que domina o homem sem Cristo é a carne. Ele se inclina para as coisas da carne. A natureza pecaminosa domina este homem sem Cristo. E há uma diferença do crente para o não crente, do justo para o não justo. Qual é a diferença? É que aquela pessoa que já foi justificada, ela carrega a natureza pecaminosa.
E quem ainda não é regenerado ou justificado é carregado por essa natureza. Seus pensamentos se inclinam para as coisas da carne. Este homem, ele ama, ele deseja, ele gosta das coisas da carne. E Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira como os outros também. A pós-modernidade diz que o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. A Bíblia nos diz que esse homem, ele é filho da ira por natureza. A natureza pecaminosa domina ele desde que ele nasce. Mas Paulo, no versículo 4, ele diz, mas Deus, uma conjunção adversativa que mostra um contraste. Ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Aleluia! Agora Paulo vai falar do que a graça faz com esse homem. Aleluia! Quando Paulo diz assim, mas Deus, vírgula, oh glória, é como se Paulo estivesse dizendo, a graça, a misericórdia coloca um ponto final nesse estado de morte do homem. A graça interrompe esse domínio do diabo e do mundo na vida do homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Não importa o quão você anda dominado pelo mundo, pelo diabo e pela carne, eu quero te apresentar um Cristo nesta noite, e que sua graça é mais profunda do que o pecado. A graça é maior do que o domínio da carne, do diabo e do mundo sobre o homem. Aleluia! Aleluia! Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Aí Paulo repete o versículo 1. No versículo de número 5 ele diz, estando vós mortos nas nossas ofensas, nos vivificou. Aleluia! Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos. Aleluia! Ele nos amou quando ainda nós estávamos sob o domínio do mundo, do diabo e da carne. Oh glória! Foi a sua graça que nos alcançou. Foi por causa do seu muito amor que nos amou, que ele disse assim, eu vou colocar um ponto final nessa vida de morte. Eu vou colocar um ponto final nessa vida de miséria. Aleluia! Eu repito aqui, nós só poderemos ser agradecidos quando nós entendemos, reconhecemos de onde Deus nos tirou. Aleluia! Quando nós reconhecemos que nós andávamos dominando pelo mundo, pelo diabo e pela carne, nós somos mais gratos e agradecidos a Deus por causa da sua obra redentora na nossa vida. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor. Aleluia! Aleluia! Olha o que a graça de Deus pode fazer com um homem.
Tirar ele do domínio do mundo, do diabo e da carne. Tirar ele do mais profundo abismo do pecado. Ele nos encontrou. Quando ele nos encontrou, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Porque é assim que Deus encontra o homem, é assim que Deus encontra a mulher. Aleluia. A primeira coisa que a graça faz é vivificar o homem que estava morto nos seus delitos e pecado. Aonde havia morte, a graça infunde vida. Aleluia. Vida. Vida. A segunda coisa que a graça faz conosco, Paulo diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeira coisa, a graça da vida, a misericórdia de Deus da vida. A graça de Deus ressuscita o homem. E a mesma coisa que aconteceu com Jesus fisicamente, quando ele ressuscitou, também acontece com um homem que é alcançado por essa graça. Quando Jesus morreu e foi colocado no sepulcro, a Bíblia diz que as mulheres foram no sepulcro. Chegando no sepulcro, nada acharam e foram relatar aos discípulos. E Pedro e João vieram correndo para o sepulcro. E quando chegaram no sepulcro, a Bíblia diz que um deles entrou no sepulcro. E a única coisa que eles encontraram no sepulcro de Jesus foi as vestes fúnebres. As vestes fúnebres de Jesus ficou no sepulcro. Aleluia. Quando Jesus Cristo nos encontra e ele nos ressuscita, a única coisa que fica também no nosso sepulcro é as vestes fúnebres. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: despido o velho homem, vestido novo. Aleluia. Oh, glória. Quando Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos e depois ele é ascendido aos céus. Ele subiu aos céus. E quando ele é ascendido aos céus, a Bíblia diz que ele sentou à destra de Deus. Jesus sentou à destra de Deus. A mesma coisa ele fez conosco espiritualmente. A graça faz a mesma coisa conosco, com o homem. A graça tira o homem de baixo e eleva ele para as regiões celestiais e faz ele assentar. Aleluia, aleluia. Olha de onde a graça de Deus tira o homem, do mais profundo abismo, da mais profunda sepultura, e ressuscita ele, e eleva ele a um outro patamar, a uma outra região, a uma outra posição, na posição celestial. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que significa assentar? Quando a Bíblia diz que Jesus assentou à destra de Deus, significa, a primeira coisa, é que Jesus obteve vitória. Jesus venceu. Quando Jesus sentou à destra de Deus, ele disse assim: eu venci. Venci o mundo, venci o diabo, venci a carne. Aleluia. Quando Jesus sentou à destra de Deus, ele está dizendo: eu venci o mundo, o diabo, e venci o pecado.
Quando a Bíblia diz, e nos fez assentar. Aleluia. Quando a Bíblia diz, e nos fez assentar, Jesus está dizendo, eu também estou dando vitória para vocês. Estou dando vitória para vocês contra o mundo. Aleluia. Contra o diabo e contra o pecado. Aleluia, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele nos fez assentar, aleluia, nas regiões celestiais. Ele nos deu vitória. Ele pode te dar vitória. Ele pode tirar você do sepulcro, da morte, da condenação e te dar vitória e te fazer assentar nas regiões celestiais. Aleluia. Segunda coisa que significa assentar. Assentar significa descanso. Assentar significa descanso. Quando a Bíblia diz, e Ele nos fez assentar, Paulo está dizendo, Ele nos deu descanso. Aleluia. Porque não tem uma outra coisa que canse mais a alma do homem do que o pecado. Aleluia. Aleluia. Foi assim que Ele nos encontrou, cansado, sobrecarregado. Aleluia. De ser dominado pelo mundo, de ser dominado pelo diabo, de ser dominado pela carne. Aleluia, e o pecado cansava a nossa alma. Aleluia, mas Jesus disse, eu vou tirar você desse estado de cansaço, de miséria, e vou dar descanso para a sua alma. É por isso que ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei descanso para a vossa alma. Aleluia. Esta noite Ele quer te dar descanso. Para você que ainda não teve um encontro com Jesus, para você que ainda não teve um encontro com a graça de Deus, Jesus está dizendo, eu quero te dar descanso, eu quero te dar descanso, eu quero dar descanso para a sua alma, eu quero fazer você assentar nas regiões celestiais. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão para cima, você que desfruta desse descanso. Aleluia. Você é grato porque você desfruta desse descanso. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, esta noite você pode se encontrar aqui com a sua alma cansada. Aleluia. 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 Essa semana eu recebi um relato de um jovem traficante. Aleluia. Que eu conheci há algum tempo atrás. Um jovem dominado pelo mundo, pelo diabo, pela carne. Aleluia. E o Tiago conheceu ele. E ele deu espaço para o Tiago conversar com ele. E ele disse para o Tiago que estava cansado dessa vida. Aleluia. E ele é um rapaz muito ignorante, muito fechado. Uma vida louca. Aleluia. Mas ele disse, eu estou cansado dessa vida. Aleluia. E o Tiago está pregando para ele. E Deus está trabalhando no coração dele.
E nós estamos orando por ele, aleluia. E essa semana o diabo manifestou para ele e disse assim: eu não vou descansar enquanto não levar a sua alma para o inferno, aleluia. E ele relatou isso para o Tiago, aleluia. Mas eu creio, aleluia, que o diabo não vai matar, mas Deus vai dar descanso para aquela alma em Cristo Jesus, para a glória do seu nome, aleluia. Porque é assim que se encontra a alma do homem sem Cristo, cansado, mas Jesus pode dar descanso para a sua alma nesta noite, aleluia, aleluia. E você tem a oportunidade. Essa é a vontade do diabo quando encontra este homem: é matar para levar para o inferno. Aleluia. Mas hoje você tem a oportunidade de sair desses 3 domínios, do mundo, do diabo e da carne, e descansar em Cristo Jesus. Se você quer, tome essa decisão e venha aqui à frente esta noite e entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus quer te dar descanso para a sua alma, enquanto há tempo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia.